Olá, juniores, bem-vindos para mais uma investigação, mais uma lição, mais uma aula onde nós vamos aprender sobre a palavra, né? O que o Senhor quer nos ensinar através da sua palavra. E o tema da nossa investigação de hoje é desistir nunca. Já pensou em desistir? Já teve assim alguma dificuldade que você falou, não vou conseguir fazer e foi lá e desistiu? Bom, hoje a gente vai aprender por que nós não devemos desistir, amém? E para começar, corre lá se você ainda não pegou a sua Bíblia, o seu caderno. Hoje tem alguns textos que eu vou pedir para vocês anotarem, amém? Então fiquem bem ligados no vídeo, tá? Corre lá, dá uma pausa no vídeo e pega a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, seu lápis, enfim, deixa tudo prontinho aí pra gente começar, tá? E para começar, vamos orar, né? Amém? Então, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo da tua palavra, de estarmos sendo ensinados pelo Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento, Deus, o teu Espírito Santo visite cada criança que está assistindo esse vídeo nesse momento, Senhor, e que eles possam, Pai, em nome de Jesus, guardar, Senhor, esse aprendizado no coração deles, Senhor, que não se perca. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, sobre o chamado de cada um, Senhor, hoje. Guarda, Senhor, que eles possam viver aquilo que o Senhor sonhou para eles, aquilo que o Senhor projetou na vida deles. Em nome de Jesus, que esse tempo, Senhor, seja um tempo de excelência na vida deles, onde eles possam, Senhor, guardar tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no coração de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada um deles, porque eles são uma bênção, eles são, Senhor, flechas, Senhor, na tua mão. Então, Senhor Jesus, capacita, Deus, cada vez mais, cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Toma conta, Senhor, toma conta desse estudo, toma conta dessa lição e que ela possa, Senhor, frutificar em nome de Jesus. Amém. Amém? E aí, preparados? Vamos começar? Bom, então, como eu disse, desistir nunca, certo? O nosso mistério de hoje, né, vai a perguntinha do nosso mistério, por que eu vivo? Você já parou para pensar sobre isso? Por que eu vivo? Por que nós vivemos? Qual que é o motivo da nossa vida? Parou já para pensar? Tem uma resposta aí que vem assim na sua mente já? Eu sempre peço para vocês irem anotando quando eu faço as perguntas, porque aí depois Deus vai falando no coração de vocês e vocês vão tendo assim respostas, né, mais claras daquilo que o Senhor quer revelar. Amém? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, não era bem isso, ou a gente pensa e fala assim, nossa, estava certo, né? E é assim que a gente aprende. Amém? Então a pergunta é, por que eu vivo? Né? Eu sempre fui muito curiosa. Então eu lembro quando eu era criança eu tinha muito essa curiosidade, né? Da onde eu vim, para onde eu vou. Eu ficava imaginando o que eu ia ser quando eu crescer, enfim, essas coisas todas. Então eu pensava muito, né? Como que eu nasci, por que eu nasci, enfim, todas essas coisas. E vocês? Vocês pensam sobre isso? Meditem aí. Bom, para começar, né? Jesus usou uma planta, olha só. Jesus usou uma planta para nos ensinar uma grande verdade. O que será que ele queria dizer, né? Usando uma planta para nos ensinar. Olha só, toda planta ela tem um ciclo de vida, certo? Vocês conhecem, né? Por exemplo, um vaso de flor, né? Uma árvore. Todas elas têm um ciclo de vida. Então, ela nasce, cresce, se reproduz e depois morre. Sim, ela se reproduz. Elas dão sementes, né? Para poder gerar outra plantinha, certo? E na nossa vida, né? Também é assim. O que você acha? Será que na nossa vida é assim? A gente nasce, cresce, se reproduz e depois morre? Será que é isso mesmo que acontece também conosco? Então, será que não há nada de diferente em nós? Nós somos diferentes das plantas? Ou nós somos como as plantas? Pensem aí, eu já tô cheia de perguntas já, né?
Vou virar aqui um pouquinho. Então, porque na investigação de hoje, né, nós vamos estudar a vida. Olha que legal, olha que barato. Nós vamos estudar a vida e responder ao nosso mistério, certo? Que é porque eu vivo. Esse mistério de hoje tá maravilhoso. Então, vamos começar com a pista número 1, certo? O texto da pista número 1 tá em João 15, versículo 4, 4 e 5 e 11, mas eu vou colocar os textos, tá? Se eu não falar, porque hoje tem bastante versículo para estudar, se por acaso, eu vou colocar todos aqui no vídeo. Então, por isso que eu pedi para vocês pegarem o papel, caderno, caneta, enfim, para poder anotar esses vídeos, tá? Porque tem alguns versículos que eu não vou falar, mas eu vou pedir para vocês anotarem, para vocês estudarem todos. E depois na sala de aula a gente fala sobre esses textos, combinado? Guarda isso, hein, por favor, olha. Então, eu vou ler com vocês João 15, do 4 ao 5, para começar, tá? Diz assim o texto, do versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Então, vejam só. E como nós, né? Como nós podemos fazer isso? Como nós andamos perto de Jesus todos os dias? Porque o texto diz que temos que permanecer nele, né? Como uma videira. Você sabe como que é uma videira? Eu vou colocar uma imagem hoje no vídeo para vocês verem a imagem de uma videira, certo? Então, olha só. A videira é uma pequena árvore, dela saem vários ramos que se espalham por onde puderem. É uma trepadeira, como tronco retorcido, ramos flexíveis, folhas grandes, flores esverdeadas em ramos e cujo fruto é a uva. O cultivo da videira para a produção de vinho é uma das atividades mais antigas da civilização, principalmente na região do Egito e da Ásia Menor. Mas aqui no Brasil nós temos muitos produtores, né, de videiras, muitos produtores de uva, certo? Então, olha só, já que vocês viram, eu coloquei aí para vocês verem como que é uma videira, vocês observaram? Os ramos só podem produzir uvas se estiverem ligados à videira. Então, o ramo, né, que não tiver ligado com a videira, ela não dá fruto, ela não produz a uva, certo? Então, se forem cortados, não vão produzir frutos. Todos os ramos cortados já eram. Jesus disse que ele é como a videira, né? Então, ele usou a videira, né, para a gente entender como que nós somos com ele. Ele disse que ele é como a videira e nós somos como os ramos. Olha só, Jesus é a nossa videira e nós somos os ramos. Então, se nós estivermos conectados com ele, o que acontece? Nós vamos dar frutos, glória a Deus, né? Mas que para isso nós devemos estar o quê? Conectados com a videira, certo? Então, para estarmos conectados com a videira, o que nós devemos fazer? O que vocês acham aí? O que nós devemos fazer para estar sempre conectados com a videira? Bom, nós devemos fazer o quê? O que agrada o coração de Deus, certo? O que agrada o coração de Deus e nos relacionar com Jesus todos os dias. Amém? Para começar, olha só. Estar perto dele, né? Estar perto do Senhor é um momento diário para orar e ler a Bíblia, né? Porque se a gente não ora, como é que a gente conversa com Deus, né? A oração não é nós conversarmos com o Senhor, né? Pedir o Espírito Santo de Deus para estar conosco, porque o Espírito Santo de Deus é o nosso amigo, né? Ele é o nosso intercessor,
Ele está conosco, isso nos dá comunhão com o Pai, certo? E ler a Bíblia é muito importante, porque quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós conhecemos a Deus, mais perto estamos de Jesus, mais entendemos a sua palavra, certo? E quando a gente entende a palavra de Deus, a gente tem resposta para tudo que talvez o inimigo venha falar aos nossos ouvidos, mas quando a gente conhece a palavra, a gente tem resposta para tudo. Então, a melhor coisa que tem para nós é ler a Bíblia, né? Entender Deus, entender o que Ele quer falar conosco, né? Porque tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Amém? Quando permanecemos nele, estamos agradando a Deus, certo? Temos alegria completa. A nossa alegria começa quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. E vai até quando formos morar com Ele no céu para todo sempre. Amém. Glória a Deus por isso. Bom, você conversa com Jesus todos os dias? Você tem relacionamento com Jesus? Né? Anda pertinho dele? Fazendo as lições, fazendo, por exemplo, nesses mistérios, nas nossas investigações, nós temos as aulas, nós temos as lições. E aí, você está acompanhando? Você está fazendo tudo certinho? Reflete aí sobre isso, tá? Por quê? Porque isso é o que te faz conhecer mais a Jesus, né? Se você, por acaso, não está fazendo isso, você está andando num caminho afastado de Jesus, sim, tá? Porque não é só ir para a igreja, não é só orar, não é só fazer a lição, não. É tudo isso junto, amém? É tudo isso junto, porque tudo isso junto vai uma coisa fortalecendo a outra. Nós devemos ir à igreja, nós devemos orar, nós devemos ler a palavra, nós devemos fazer a lição, certo? Então, olha só. Agora nós vamos para a pista 2. A pista 2, o versículo da pista 2 está lá em João, capítulo 15, no versículo 1 ao 3 e no versículo 8. Vamos lá. Então, no versículo 1 ao 3 diz assim. Olha só que lindo, prestem atenção. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Então, olha só. O Senhor está dizendo que o Pai, Ele é o agricultor, então Ele cuida de nós, né? Ele cuida, Ele poda. Então, quando Ele está dizendo que Ele poda, para quê? Para que nós possamos dar ainda mais frutos, né? Ele tira, né? Como agricultor, ele tira a sujeira, ele tira aqueles ramos que já estão secos, né? Então, a gente tem que se imaginar como uma planta na mão de Deus, como uma videira realmente na mão do Senhor, para que Ele venha e cuide de nós. Então, assim, tem coisas que a gente às vezes não entende, assim, por que Deus não permitiu que eu tivesse isso, ou que eu vivesse assim? Lembra desse versículo? Deus não permitiu por quê? Porque Ele está nos podando nesse momento. Ele está nos podando para quê? Para que nós possamos dar fruto, né? Às vezes eu lembrei disso porque, assim, eu tive uma fase da minha vida que eu reclamava muito, sabe? Eu falava assim, isso não deu certo. Aquilo não deu certo. E aí eu ouvi essa palavra, assim, confortou meu coração de uma tal maneira que eu parei com isso, né? Até porque reclamar não é de Deus, amém? Mas assim, porque a gente tem que entender que o Senhor, Ele nos poda. Então, assim, não é tudo quando a gente quer, amém? Não é tudo, não é do jeito que a gente quer. Ele nos poda para quê? Para que nós possamos dar fruto, e fruto sem medida. Então, tem coisas que se for para ser como a gente quer, aquilo não vai ser bom, a gente não vai conseguir dar frutos. Mas quando a gente confia no Senhor, que
que ele tá fazendo, ele tá cuidando de nós, é para que possamos realmente dar frutos. Mas olha só, frutos para sua honra, frutos para sua glória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, olha só. Sabemos que Deus é o criador de todas as coisas, certo? A gente sabe disso. Quem lembra em qual dia da semana Deus fez as plantas? Fala aí para mim. Você lembra que dia da semana Deus fez as plantas? Bom, foi no terceiro dia e ele fez todas as frutas gostosas. Gosta de fruta? Nossa, eu amo fruta. Inclusive as uvas. Então ele fez as uvas no terceiro dia, assim como fez todas as plantas. João nos diz que Deus, o Pai, é o agricultor. Acabamos de ler nesse versículo. O que faz um agricultor, né? Como eu falei, ele cuida, né, das plantas. Ele cuida do solo, ele rega a planta, ele tira os matos em volta. Se tá crescendo mato, ele vai lá e tira, né? Por quê? Porque ele deseja que a árvore ela dê bons frutos, que dê frutos bons, frutos gostosos, né, para comer. Então, Deus, como agricultor, trabalha para que possamos viver uma vida que agrada a Ele, certo? Como Deus faz isso? Então, como Deus faz? Ele nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos para permanecermos nele. Olha só, ele nos nutre de tudo aquilo que nós precisamos, amém? Bom, e aqueles ramos, né? E aqueles ramos que estão conectados na videira que não dão frutos, né? Essas pessoas que estão essas pessoas que são os ramos, né? Porque nós não somos né? Na videira. Então, assim, lembrem da imagem, tem vários ramos, só que tem alguns ali que não dão frutos, né? Então, o que acontece? O que Deus faz com esses ramos que não dão frutos? Eu vou ler o verso 2 aqui para vocês entenderem melhor. Diz assim: todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele poda, para que dê mais frutos. Então, aquele que não dá fruto, o que ele faz? Ele corta. Então, vocês sabem o que é podar, né? Podar o que é? Podar é limpar os ramos, tirar aqueles galinhos que não deixam o fruto crescer. Muitas vezes nós não entendemos porque Deus está deixando que coisas desagradáveis aconteçam com a gente. Na verdade, Ele está nos podando, tirando de nós as coisinhas que nos atrapalham a servi-lo. O que pode atrapalhar a você aí? O que pode me atrapalhar? Eu tenho que pensar aqui, você pensa aí, o que pode te atrapalhar aí a não obedecer a Deus? Porque aquela coisa que pode te atrapalhar, não me atrapalha, né? Por exemplo, eu não curto ficar assistindo televisão. Eu não curto, né? Eu gosto de ler, eu gosto de fazer outras coisas, né? Mas, por exemplo, se você gosta de ficar muito tempo na televisão, isso não pode te atrapalhar? Mas tem coisas, por exemplo, que podem me atrapalhar, né? Podem me atrapalhar. Por exemplo, se eu fico mexendo muito tempo no celular, na internet, isso não pode me atrapalhar, porque eu gosto de fazer isso. E aí isso me atrapalha também. Então você tem que pensar, o que pode te atrapalhar a obedecer a Deus? O que te afasta da presença de Deus, o que te afasta de você não fazer uma leitura da palavra, de não estar orando. Escreve aí o que te afasta de Deus, o que está te afastando de obedecer a palavra, e vamos vencer isso, amém? Vamos colocar isso assim como algo pra gente vencer. Eu tô fazendo aqui minhas anotações, façam aí as suas, certo? O videogame que contém muita violência. Pensa que eu não conheço? Claro que eu conheço. Conheço tudo. Eu tenho sobrinhos na idade de vocês. Conheço tudo. Então, assim, tem muitos jogos com muita violência. Eu fico, meu Deus, sabe? Então, isso, assim, às vezes deixa vocês até sem sono, deixa vocês
sabe? Ai, tem que acabar com aquele inimigo, tem que não sei o quê, sabe? E aí tira o sono, passa muito tempo conectado jogando, muito tempo online, e isso atrapalha sim, viu? Ah, e tem outra coisa também, música. Música, sim. Música, assim, música, principalmente, eu vejo assim em algumas redes sociais que tem umas dancinhas, né? Que todo mundo quer fazer igual. E aquilo parece que vira um chiclete na cabeça, não sai. Às vezes só de escutar uma vez você fica. Só que aí, como o seu amiguinho lá tá fazendo, você quer fazer a mesma coreografia, quer fazer a mesma dancinha e quer gravar para poder mostrar também que você aprendeu. E às vezes você passa tanto tempo com aquele chicletinho na cabeça que vamos aí pensar. O tempo que você leva com aquela música que fica tocando direto, direto, direto na sua cabeça. E aí você para pensar, e aquele louvor que o Senhor adora ouvir? Quantas vezes você tem cantado ele para o Senhor, né? Então, essas coisas que nos afastam da presença de Deus, a gente tem que vigiar. Porque tudo até as pessoas, né, falam assim, na igreja a gente ouve muito isso, os nossos pastores até falando, né? Tomar cuidado com esse nada a ver. Os nossos amigos falam assim, ai, nada a ver. Faz aí uma dancinha comigo, escuta esse funk, né? Dá só mais um passinho aqui. E aí, até onde isso vai levar, né? Isso leva a muitas vezes a tão longe da presença de Deus que você não consegue, né? Fica difícil para voltar depois. Então, assim, não queira viver isso, não queira ter dificuldade de sentir a presença de Deus. Amém? Porque é muito bom estar com o Senhor e essas coisas só vão afastar você da presença de Deus, tá? Então, prestem atenção nessas coisas que estão te afastando de Deus, tá bom? Bom, tudo que passa a ser mais importante, né? Tudo que passa a ser mais importante que Deus é perigoso, muito perigoso, tá bom? Então é nisso que eu quero que vocês reflitam hoje. O que tá afastando vocês da presença de Deus, tá? Podar é uma forma de fazer com que nós voltemos a Deus. Então, por exemplo, a sua mãe, um exemplo, tá? Vai que ela tá vendo que você tá muito tempo aí na internet. Ela vai, ó, corta seu Wi-Fi, te deixa sem conexão, te deixa sem jogo, te deixa sem redes sociais, te deixa aí para pensar no cantinho. Isso é uma poda, mas é pro seu bem? É pro seu bem por quê? Porque isso vai fazer com que você medite, vai fazer com que você busque ao Senhor, que você veja aonde que tá os seus erros, amém? Para quê? Para que você volte a se conectar com a videira. A gente não tá falando que Jesus é a nossa videira e nós temos que estar conectados com Ele. Então, essas coisas que nos afastam, né? Nos tiram da presença, a gente é uma poda, a gente tem que podar, a gente tem que tirar, né? Eu não tô dizendo para vocês que é proibido acessar a internet, claro que não. Só que a gente nunca deve colocar as coisas como prioridade acima de Deus, né? Deus é primeiro na nossa vida. É isso que nós temos que entender, que Deus é primeiro em nossa vida. Amém? Então, estar limpo das coisas que atrapalham a comunhão com Deus para que continuemos frutíferos. Nós devemos estar limpos para dar frutos, tá? Deus é o criador de tudo, fez homens e mulheres para que por meio de nós, né, por meio das nossas ações, por meio dos nossos frutos, agrademos a Ele e glorifiquemos, né, o seu nome. Bom, agora, amém por isso, glória a Deus. Agora nós vamos à terceira pista. Essa terceira pista, eu vou ler o versículo de João 15, do 6 ao 15. Porém, eu vou colocar outros textos aqui no vídeo para vocês estarem lendo e estudando. Combinado? Combinado, hein? Olha,
Então, eu vou ler aqui João 15, do 6 ao 15. Prestem atenção. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Se vocês... Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tomei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim que o Pai lhes conceda que pedirem em meu nome. Amém? Nós somos ramos, o ramo produz frutos. Quanto mais proteína ele retira da videira, mais gostoso será o seu fruto. Quem é a nossa proteína? Quem é que nos nutre? Quem é que nos dá vitamina, nos dá força? Jesus, né? Agora, o que fazemos com um ramo, o galho que está seco e fora da árvore? Bom, isso mesmo que você pensou aí que a gente acabou de ler. O ramo fora da videira só serve para ser jogado ao fogo. É assim que a palavra nos diz lá em João 15:6. A Bíblia nos diz que os salvos somos os ramos, estamos ligados à videira que é Jesus. Então, se a gente está ligado à videira, nós estamos salvos. Se nós não estamos ligados com a videira, se nós estamos longe da videira que é Jesus, né, nós somos lançados fora. Amém? Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos nos alimentar da palavra de Cristo para produzir bons frutos. O ramo deve estar constantemente ligado à videira e nós devemos sempre estar ligados a Cristo, certo? Quando permanecemos nele e na sua palavra, produzimos bons frutos. Isto é, as pessoas veem diferença em nossa vida e têm desejos de conhecer esse Deus que adoramos. Também tem alegria em servir a Deus e anunciar o evangelho a quem não o conhece, né? A gente já falou bastante aqui sobre isso, sobre evangelizar. Uma das formas que você pode estar evangelizando, aqui só abrindo um parênteses, você está assistindo esse vídeo, você está aprendendo mais sobre Jesus. Então você pode compartilhar com seu amigo e dizer para ele assim: olha só, essa daqui é a aula que eu tive para aprender sobre Jesus, que ele é a videira, que devemos estar conectados nele. Amém? Então, através dessa palavra, seus amigos, né, vão conhecer Jesus através do que você está aprendendo, né? Porque às vezes, quando a gente é criança, a gente pensa assim: só quando eu for grande, ou só quando eu tiver mais de 20, né? Para poder falar, para poder ensinar. Muito pelo contrário. Vocês lembram que eu contei para vocês que foi uma amiguinha minha da escola que me falou sobre Jesus, né? E eu fiquei assim, eu fiquei pensando que se Jesus voltasse eu ia ter que estar limpinha. Então, vocês acham que se vocês contarem para um amigo de vocês aquilo que vocês estão aprendendo, vocês estão semeando Jesus na vida deles, né? E olha só, vocês estão oferecendo a salvação, um lugar no céu para o seu amigo.
Então pensem nisso, compartilhe com seus amigos aquilo que você tem aprendido, tá bom? Combinado, tá? Bom, e aí, já pensou, né? Que maravilha se todas as pessoas que nos conhecem tivessem esse desejo no coração de estar com o Senhor? Todo mundo conheceu, foi na padaria, conheceu ali 3, 4, todo mundo assim que você conhece, olhou na rua, todo mundo com desejo, né? Grande de estar com Jesus. Pensa nisso, já pensou? Então, o texto, né, de Coríntios, 1 Coríntios 11:1, diz que as pessoas devem nos imitar como imitamos a Cristo. Será, né, que imitamos a Cristo? Olha quanta responsabilidade nós temos como cristão. Porque, assim, o texto que nós acabamos de ler, Jesus disse que ele foi obediente ao Pai até o fim, né? Então, assim, ele sabia que ele ia para a cruz e ele fez tudo, né? Até o fim ele foi obediente. E nós temos sido obedientes à palavra de Deus, né? É nisso que a gente vai pensar hoje, hein? Amém? Por quê? Porque só através da obediência nós podemos dar frutos, né? Nós podemos testemunhar daquilo que Deus tem feito conosco, tá? Bom, a Bíblia nos diz do fruto do Espírito em Gálatas, né? Falei que tinha bastante texto hoje. Tá lá em Gálatas 5, 22, 23. Eu vou colocar aqui para vocês. Olha o que o texto diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, estes frutos, né, os frutos do Espírito, ele tem a ver com o nosso comportamento diário diante de Deus e das pessoas. Quem não conhece a Jesus não faz parte da videira, né? Então precisa primeiramente aceitar a Jesus como Salvador, como seu Senhor e Salvador, para ser ligado à videira e ser um ramo que possa produzir frutos, tá? Amém? Então, por isso é tão importante nós termos os frutos do Espírito. Estudem sobre os frutos do Espírito, né? Que é esse texto de Gálatas 5, 22 ao 23, que depois nós vamos conversar também sobre os frutos do Espírito, tá? Bom, e a conclusão, né, que estudamos que Deus, ele é um agricultor, certo? O dono de todas as coisas. Ele enviou seu filho Jesus para nos salvar e dar o alimento espiritual. A Bíblia nos diz que Jesus é o pão da vida, tá lá em João 6,35, e a água da vida, tá lá em João 7,37, ok? Bom, e a resposta, né, do nosso mistério? Qual será a resposta? Porque eu vivo. Já tem a resposta aí do mistério? Anotem, tomem nota, certo? Tomem nota e fala assim, coloca a mão no seu coração e fala assim, Deus, eu quero ser um ramo, né, conectado na videira, né? Eu põe a mão no seu coração e escreve essa resposta no seu coração, em nome de Jesus, que diz assim: vivo para agradar a Deus e dar frutos para a sua glória. Ó, amém, em nome de Jesus, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu corri um pouquinho porque tinha bastante texto, ainda tem alguns que eu vou colocar para vocês lerem, né? E em nome de Jesus, né? Que essa aula ela dê frutos e frutos sem medidas para honra e glória do Senhor, amém? Fiquem com Deus e o Senhor abençoe vocês e vamos discutir mais os outros textos em aula. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.